Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise, onde pegamos em dados soltos e relatos reais e transformamos tudo numa explicação super clara. Ora bem, vamos a isto. Hoje vamos mergulhar num tema que mexe com quase todas as famílias portuguesas, verdade? A imigração. Mas atenção, não vamos falar daquele velho mito do Eldorado europeu, nada disso. Vamos olhar para a dura realidade dos dias de hoje. O que é que significa realmente fazer as malas, deixar Portugal e partir para o desconhecido à procura de uma vida melhor? É que, como vamos ver, o sonho tem muito que se lhe diga. E para arrancar, olhem só para este desabafo. Está cada vez mais difícil criar vida. As pessoas querem constituir família, mas da maneira que as coisas estão, não vai ser fácil em Portugal. É forte, não é? Mas bate na moche. Este é literalmente o motor de arranque para milhares de jovens. Já não se trata apenas do bichinho da aventura. É mesmo uma questão de sobrevivência e de tentar construir bases sólidas, algo que por cá parece quase uma missão impossível. Seção 1. Por que deixar Portugal para trás? A resposta mais comum que encontramos nos relatos é muito simples e direta: garantir um futuro que cá parece inalcançável. Quem sai fala muitas vezes a pensar na próxima geração. É o querer dar aos filhos condições que sentem que não conseguiriam dar se ficassem. E é muito curioso notar como há uma frustração imensa, quase palpável, com as condições internas do nosso país. Há uma insatisfação com as lideranças e com a gestão política que basicamente empurra estas pessoas para fora. Nós não estamos aqui a tomar partidos, claro, mas é impossível ignorar que esta frustração é o grande empurrão para sair. E quando a decisão está tomada, para onde é que a bússola aponta? Bom, os destinos de eleição continuam a ser uns velhos conhecidos nossos: Suíça, Alemanha, França e Luxemburgo. Estes 4 países são vistos quase como portos de abrigo. São os locais de onde chegam as melhores referências e que oferecem aquela tal estabilidade mágica que tanta falta faz a quem parte. Secção 2. A verdadeira realidade financeira. 4.000. Guardem bem este número, 4.000 francos suíços. Este é o valor mágico, o salário base inicial que muitas vezes pisca o olho a quem acaba de aterrar na Suíça. À primeira vista, uau, parece uma fortuna, especialmente se fizermos a conversão mental para o que se ganha em Portugal. É exatamente este choque inicial, esta promessa de um ordenado gordo, que atrai tanta gente. Mas, pois, há sempre um mas, não é verdade? É que depois vem a pancada da realidade. Calhar 4.000 francos é ótimo, claro, mas quanto é que sobra ao fim do mês? Os relatos dizem-nos que, na melhor das hipóteses, consegue-se poupar ali entre 1.000 a 2.000 francos. E atenção, isto é um grande se. Para conseguir pôr esse dinheiro de lado, o imigrante tem de viver num quarto partilhado ou, com muita sorte, num estúdio minúsculo e super modesto. O custo de vida lá fora absorve aquele super salário num abrir e fechar de olhos. Querem poupar a sério? Têm de apertar o cinto, e muito. Para percebermos melhor como isto funciona na prática, vamos olhar para o caso de um estafeta na Suíça. Financeiramente falando, sim, o ordenado dá uma abada ao que se ganharia na mesma função por cá. Isso é inegável. Dá para ter uma vida mais estável e até mandar um dinheirinho para ajudar a família em Portugal. Mas não chega para enriquecer. Longe disso. E tentar sustentar uma família inteira só com este rendimento é um malabarismo quase impossível. Para quem é realmente ambicioso e quer dar o salto financeiro, um trabalho só não chega. Acumular um segundo emprego ou fazer muitas horas extras passa a ser a regra e não a exceção. Secção 3. Barreiras linguísticas e medos. Agora, imaginem o seguinte cenário. Decidem emigrar amanhã. Qual seria o vosso maior medo? Pensem nisso por um segundo. A coragem que é preciso ter
para largar tudo num dia e acordar no dia seguinte num país onde nem sequer conhecem os cantos à casa, é brutal. E os medos são mais do que reais. Primeiro, o pânico de aterrar sem um contrato de trabalho vacinado, a literalmente dar um salto de fé no escuro. Depois, o choque linguístico. Esqueçam lá a ideia de que o inglês safa tudo, de repente dão por vocês a ter de desenrascar num francês ou num alemão cerrado para coisas básicas. Adicionem a isto o sentimento de puro isolamento, de estarem completamente desamparados, sem rede de segurança da família. E claro, a ansiedade paralisante antes de uma entrevista de emprego num país estranho. Tudo isto cria uma vulnerabilidade imensa. Por isso mesmo, sair da zona de conforto não se deve fazer às cegas. Os relatos que analisamos batem todos na mesma tecla. Precisamos de quem já lá passou. Falar com quem já engoliu estes mesmos sapos, já ultrapassou estes ataques de ansiedade, é ouro sobre azul. É esse apoio, essa orientação de primeira mão que ajuda a transformar o medo gigante numa estratégia com pés e cabeça. Secção 4. O sacrifício supremo. No fim de contas, emigrar é fazer um pacto duríssimo. É trocar a nossa liberdade pessoal, abdicar dos nossos passatempos preferidos e, acima de tudo, abrir mão do calor e da proximidade da família hoje para tentar garantir alguma paz de espírito e estabilidade no futuro. É não ver os sobrinhos crescer, é falhar os jantares do domingo. A dor desta ausência é descrita como sendo incrivelmente pesada. Basicamente, paga-se um preço emocional gigantesco no presente para comprar o sossego financeiro do amanhã. Mas, incrivelmente, a resiliência fala mais alto. Vejam só esta frase. Ia ser complicado, mas de uma forma geral ia ser um bom sacrifício para o meu futuro. Ninguém vai enganado. As pessoas sabem perfeitamente no que se estão a meter. Sabem que vai doer, que a saudade vai apertar à séria. Mas o foco na tal vida melhor é tão inabalável que encaram este sofrimento como um investimento. Um bom sacrifício. É preciso ter uma fibra incrível para pensar assim. Não concordam? E é com este pensamento que fechamos a nossa explicação de hoje. Vimos que a realidade da imigração portuguesa é complexa, é solitária, exige um esforço titânico. Fica então no ar a pergunta que não quer calar. Será que abrir mão do conforto e do abraço da família hoje vale realmente a promessa daquela estabilidade de amanhã? Fica a reflexão. Muito obrigado por estarem desse lado e até à próxima.